O Inter está na Série A em 2026, mas isso não pode apagar o ano de 2025. E o vídeo de hoje vai trazer justamente os planos do Colorado para o ano que vem. Quem fica? Quem sai? Teremos mudança na direção? Barcelos vai renunciar? Consegui colher alguns bastidores e quero compartilhar ele aqui com vocês depois da vinheta. Tudo bem, gente? Já pedindo desculpa para vocês, né, por conta da voz, vocês devem imaginar, né, o porquê que eu tô, né, rouco desse jeito, mas de qualquer forma, né, sentimento de alívio para todos os colorados. Óbvio que não é uma sensação de felicidade, né, porque o Inter não tem nada para comemorar, mas sim, né, o alívio de o Inter não estar destruído hoje com mais um rebaixamento. Antes da gente iniciar nossa resenha aqui, quero pedir uma parceria com vocês. Deixa o like para o canal seguir crescendo, a gente está pensando em muitas coisas para o ano que vem. E te inscreve, porque a gente está muito perto de bater a marca de 127 mil inscritos aqui, faltam menos de 300, então te inscreve aí que a tua inscrição é muito importante para a gente, né, obviamente, seguir atualizando as últimas do Internacional. Quero começar, gente, sobre a pergunta que todo mundo está fazendo. Quem será o técnico do Inter em 2026? Afinal, né, com o fim do Campeonato Brasileiro, o Inter já busca um novo comandante. O Abel já deixou muito claro isso na sua entrevista ontem depois do jogo, já tinha falado, né, justamente no seu desembarque aqui em Porto Alegre, que ele não tem condições de ser técnico do Inter ou de qualquer outro clube. Ele está aposentado deste cargo, né, e voltou só para fazer realmente 2 jogos. Será uma semana, né, com o jogo contra o São Paulo na quarta-feira e o jogo contra o Red Bull Bragantino no domingo. Muito por conta, né, da questão de saúde, né, ele teve uma cirurgia de ciático, ele tem, né, obviamente, dificuldades para ficar em pé durante muito tempo, já tem 73 anos, então, né, o dia a dia de conversar com o scout, analisar, comandar treino, ele não tem, né, mais o pique, né, para fazer isso como fazia antigamente. Então, ele quer permanecer no Inter num cargo de gestão, um coordenador técnico, muito provavelmente, vai ficar no Colorado, mas não como técnico. Ele vai participar, inclusive, da escolha do novo técnico, tá bem? Alguns nomes vêm sendo ventilados nos bastidores, tá? O Guto Ferreira e o Mozart, né, que subiu o Curitiba para a Série A neste ano, o Guto Ferreira subiu o Remo, foram, né, mapeados aí, mas como o Inter garantiu permanência na Série A, eu acho que o Inter vai acabar indo por outro caminho. Eu não tenho dúvida que o preferido do Inter é o Odair Hellmann, né, justamente por o D'Alessandro permanecer no Inter, pelo Abel estar aqui, né, a gente sabe, né, que o Odair é um cara que tem muitos admiradores na gestão hoje, mas o Odair tem um contrato muito bem amarrado com o Atlético Paranaense e eu acho improvável que ele seja o técnico, tá? Alguns nomes começam a surgir no bastidor, tá? Eu quero citar 2 especificamente aqui. O primeiro, o Thiago Carpini, né, que esteve no Juventude esse ano, acabou sendo rebaixado, é verdade, mas já fez campanhas aí interessantes com o Vitória, com o próprio São Paulo. É um nome que está no mercado. O staff do Carpini revelou para o Leonardo Sonda, repórter da TV Bandeirantes, que está aberto a conversar com o Inter, que ele não definiu o futuro, mas que o Inter sempre é o Inter. Então ele tem interesse em assumir, mas o Inter ainda não mapeou, né, 100% qual será a sua intenção para o ano que vem. Jair Ventura, técnico do Vitória, escapou, né, com o Vitória do rebaixamento, elogiou bastante ontem o Abel Braga, até de uma forma emocionada na sua entrevista coletiva após o jogo, falando, né, da relação que ele tem com o Abel, citou, né, a morte trágica do filho do Abel em dado momento, que ele esteve no velório, né, que trabalhou com o Abel em outros momentos e que é um cara fantástico. Então, né, fiquei com essa impressão e é um nome também que já surgiu outras vezes aqui nos bastidores. Não dá pra gente cravar com certeza, tá? Até porque tem reuniões acontecendo no estádio Beira-Rio hoje e amanhã, e eu quero tratar justamente sobre isso com vocês na sequência. Não sai daí que eu quero falar com vocês, mas eu queria dizer, né, que se estamos falando aqui de conversas, né, de coisas pro ano que vem, lembrando que tu tem, né, que tá mais tranquilo com as tuas contas do carro, seja ela multa, IPVA, licenciamento, e tudo isso você fica em dia lá no aplicativo da Zapay. ZAPAY, meus parceiros aqui no canal, e tem, né, cupom COLAR20, dá 20% off nas taxas do parcelamento, é rápido, é seguro, é com a Zapay, tá bom? Então baixe o app de forma gratuita aqui na descrição deste vídeo, tá bem? Vamos falar sobre saídas, porque falei sobre possível chegada do novo técnico, né, um cenário que está se apresentando no estádio Beira-Rio, mas é óbvio, né, que teremos saídas. Não pode ser diferente, né? Aliás, deveríamos ter muito mais saídas do que eu tô vendo, tá?
A primeira cabeça, né, que deve rolar é a do vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, que para mim é um dos que assinam com letras garrafais a incompetência e o fracasso do Inter em 2025. O pior vice de futebol da história do Inter, né, um cara que foi arrogante muitas vezes e soberbo. Então, que siga sua carreira de sucesso aí na advocacia, é um colorado, né, e respeito isso, mas como vice de futebol não tem a menor condição, tá? Existe ainda, gente, algumas mudanças que podem acontecer. A informação é que alguns vice-presidentes podem entregar suas pastas, em especial, né, relacionamento social, né, e outras, né, áreas do clube, porque haverá uma reunião hoje do presidente Alessandro Barcelos com todos os vice-presidentes para, né, falar sobre 2026. Há um rumor muito forte de que o movimento Povo do Clube possa deixar a gestão. Lembrando que eles têm hoje um vice-presidente, que é o Ivandro Morbach, o latino. Não sei se ele se afastaria do Povo do Clube ou, né, se ele, né, foi informado, né, dessas saídas de alguns vice-presidentes que temos hoje lá no Internacional, tá? Então o Inter vai passar por um reordenamento, melhor dizendo, né, administrativo importante para o ano que vem. A gente vai seguir atualizando, óbvio, tudo isso aqui para vocês. Nem tudo é saída, teremos permanências, pelo menos é o que se avizinha. D'Alessandro com certeza, tá? O Abel já elogiou bastante ele na própria entrevista de chegada que é o Inter, no pós-jogo ontem também foi muito elogiado o Andrés D'Alessandro, e o Abel considera ele fundamental no processo. Então ele deve permanecer aqui no seu cargo de diretor esportivo. André Mazzucco é um grande ponto de interrogação, gente, porque tem uma situação muito delicada. O nome que o Inter gostaria para executivo no ano que vem é de Fabinho Soldado, ex-jogador do Inter, né, campeão da Libertadores em 2006, campeão do mundo, né, mas é um executivo que vai estar envolvido com o Corinthians até o final do ano. O Corinthians é semifinalista da Copa do Brasil e o Fabinho não vai sair de lá antes disso. Mas o Inter tem pressa, né, porque o Brasileirão de 2026 começa para o Inter na última semana de janeiro. O Gauchão já começa no dia 11 de janeiro, contra o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio. Então, né, o Inter quer montar este elenco, contratar um novo treinador na maior rapidez possível. E aí, né, precisa do cargo executivo. O Mazzucco foi citado pelo Abel ontem, tá? Eu não descartaria, né, a permanência dele, ele tem contrato até o final do ano que vem. É um dos que eu tiraria, tá? Mas pelo cenário que eu tô vendo, não tá muito claro se o Mazzucco permanece ou não no Internacional, tá? Então, é um risco, né, do Mazzucco acabar permanecendo junto do D'Alessandro, e a única cabeça que rolaria seria do vice-presidente José Olavo Bisol no momento. Inclusive, tá com a possibilidade do Barcelos aglutinar membros da oposição, como uma espécie de ano de transição para a eleição de 2026. Tá bem? Não esquece, gente, de passar na KTO, kto.bet.br, minha parceira, rainha desse espaço, né? O Inter ficou, tem uma galera, né, que pelou o sueco ontem com essa odd, né? Odd 5, lançada de última hora pela KTO. Eu fui um deles, né? Acertei o palpite. Então vai lá, kto.bet.br. Lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tá bom, gente? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!